Existe algo curioso sobre o foco que quase ninguém percebe até sentir na pele. Em alguns dias, você se senta, começa a trabalhar e, quando se dá conta, horas se passaram. O pensamento flui, as decisões parecem mais simples, o tempo encolhe. Em outros dias, a mesma tarefa parece impossível. A mente pula, o corpo pesa, qualquer distração vira um convite irresistível. E o mais estranho é que isso acontece com a mesma pessoa, no mesmo ambiente, com a mesma capacidade intelectual. A explicação mais comum para isso é simples demais e errada. Dizem que é falta de disciplina, falta de motivação, falta de força de vontade. Mas se fosse só isso, o foco seria constante. A verdade é mais profunda e, curiosamente, mais libertadora. O foco não é um traço de personalidade, não é um talento raro, não é um dom espiritual. O foco é um estado biológico específico regulado por sistemas muito concretos do seu cérebro. Quando você não consegue se concentrar, não é porque você é fraco, é porque o seu sistema nervoso não recebeu os sinais certos para entrar em modo de prioridade máxima. O cérebro humano não foi projetado para trabalhar profundamente por padrão. Ele foi moldado pela evolução para economizar energia, monitorar ameaças e responder a mudanças rápidas no ambiente. Pensar profundamente é caro, exige combustível, exige coordenação, exige que vários sistemas trabalhem em harmonia. E se essa harmonia não acontece, o cérebro simplesmente recusa o esforço. É por isso que o foco não começa com pensamento positivo, nem com frases motivacionais. Ele começa com engenharia neural. Vamos entender isso passo a passo. No nível mais básico, o foco depende de um equilíbrio químico delicado. 3 substâncias são centrais nesse processo. A primeira é a noradrenalina, responsável por gerar alerta e prontidão. Sem ela, a mente entra em um estado de sonolência funcional, acordada, mas dispersa. A segunda é a acetilcolina, que funciona como um marcador de precisão, dizendo ao cérebro exatamente onde investir recursos. A terceira é a dopamina, que não é prazer, mas progresso. Ela mantém você engajado quando percebe avanço. Quando esses sistemas não estão sincronizados, a atenção se fragmenta. Você tenta se concentrar, mas o cérebro continua escaneando o ambiente, procurando algo mais fácil, mais previsível, menos custoso. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete é achar que foco nasce do relaxamento absoluto, silêncio total, conforto máximo, zero estímulo. Mas, biologicamente, isso empurra o cérebro para um modo de vigilância passiva. Quando tudo está calmo demais, o sistema nervoso interpreta que não há urgência. E sem urgência, não há foco profundo. O foco exige um nível moderado de ativação, nem estresse caótico, nem relaxamento excessivo. Existe um ponto ótimo, onde o cérebro está alerta, mas controlado. É nesse ponto que o desempenho cognitivo atinge seu pico. E como acessar esse estado sem depender do acaso? A entrada para o foco começa por um lugar inesperado: os olhos. O sistema visual não serve apenas para enxergar. Ele está diretamente conectado aos centros de alerta do cérebro. Quando você está distraído, seus olhos se movem de forma rápida e irregular, como se estivessem varrendo o ambiente. Esse padrão sinaliza ao cérebro que algo pode acontecer a qualquer momento. Resultado: atenção difusa. Quando você faz o oposto, quando fixa o olhar deliberadamente em um único ponto, algo muda. Essa fixação envia um sinal claro para o tronco cerebral de que é hora de priorizar. O cérebro responde liberando noradrenalina de forma localizada, reduzindo a varredura ambiental e fechando o campo atencional. Antes de iniciar qualquer tarefa exigente, escolha um ponto fixo. Pode ser um detalhe na tela, uma palavra no papel, um objeto à sua frente. Sustente o olhar ali por cerca de 1 minuto. Pisque normalmente, sem tensão. Esse gesto simples começa a alinhar o sistema visual com o sistema cognitivo. Direção antes de esforço. Mas direção sem energia não se sustenta. E é aqui que entra o segundo pilar do foco: a respiração. A forma como você respira altera em segundos o estado do seu sistema nervoso. Respirações lentas e profundas ativam estados de relaxamento, úteis para dormir, inúteis para foco intenso. Para trabalhar profundamente, o cérebro precisa entender que há demanda imediata. Respirações mais rápidas e vigorosas, feitas de forma controlada, ativam o sistema nervoso simpático na medida certa. Elas aumentam a liberação de noradrenalina, despertam o sistema ativador reticular e limpam a sensação de névoa mental. Não é ansiedade, é prontidão.
Cerca de 20 respirações profundas, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca com força, são suficientes para elevar o nível de alerta. É como ligar o motor antes de acelerar. O corpo entende que algo importante vai acontecer. Com visão ancorada e energia disponível, o cérebro começa a aceitar a tarefa como prioridade. Mas ainda existe um inimigo silencioso atuando contra você: o ambiente. O cérebro humano é extremamente sensível a sons imprevisíveis. Conversas ao fundo, barulhos intermitentes, notificações sonoras. Mesmo que você ache que está ignorando, seu sistema auditivo continua processando essas informações. Isso consome energia. E energia gasta com monitoramento não pode ser usada para pensamento profundo. A solução não é o silêncio absoluto, mas a previsibilidade sonora. Sons constantes e contínuos, como o ruído branco ou o ruído marrom, ajudam o cérebro a classificar aquele estímulo como irrelevante. O tálamo, que funciona como um filtro sensorial, reduz a passagem dessa informação para os centros conscientes. Ao fazer isso, você diminui o custo cognitivo de alternância. O cérebro para de reagir a cada pequeno som e mantém a estabilidade. O ambiente deixa de competir com a tarefa. Agora vem um ponto crítico, onde a maioria falha: o início. O maior inimigo do foco não é a distração durante a tarefa, é a resistência antes de começar. Quando você pensa em uma atividade complexa, o cérebro calcula o custo energético. Se o custo parece muito alto, a amígdala dispara um sinal de ameaça. O resultado é procrastinação. Para vencer esse mecanismo, não se negocia com a tarefa inteira. Você reduz o compromisso. Em vez de "vou terminar isso", a meta vira "vou trabalhar nisso por 5 minutos". Apenas 5. Essa redução de escala muda tudo. A ameaça percebida cai. O córtex pré-frontal retoma o controle. E ao iniciar, mesmo que minimamente, o cérebro libera dopamina de progresso. Essa dopamina reduz a percepção de esforço e cria tração. O que antes parecia pesado começa a fluir. O foco funciona como movimento físico. O maior custo está na transição do repouso para a ação. Depois que o sistema entra em movimento, manter-se em movimento exige menos energia do que parar e recomeçar. Mas esse estado é frágil, extremamente frágil. Uma única interrupção, uma notificação, uma mensagem, uma rápida checagem pode quebrar o ciclo. Quando você alterna tarefas, parte do cérebro continua presa à anterior. Isso é chamado de resíduo de atenção. E enquanto existe, sua capacidade cognitiva está comprometida. O erro mais comum é achar que força de vontade resiste às distrações. O problema é que a força de vontade é um recurso limitado. Cada vez que você precisa se conter, gasta energia. A solução não é autocontrole, é design de ambiente. Se o celular está à vista, mesmo desligado, o cérebro precisa gastar energia para ignorá-lo. Se há abas abertas que não são necessárias, parte da atenção fica fragmentada. O foco não se sustenta em ambientes ambíguos. Remova os gatilhos, coloque o celular fora do campo visual, feche tudo o que não esteja diretamente ligado à tarefa. Faça com que a opção mais fácil seja focar. Quando o ambiente colabora, o cérebro para de lutar contra si mesmo. E mesmo com tudo isso alinhado, existe um limite. O foco profundo não pode ser mantido indefinidamente. O cérebro consome uma quantidade enorme de energia. Ele opera em ciclos. Depois de 90 minutos de esforço intenso, o rendimento cai. Subprodutos metabólicos se acumulam, a clareza diminui. Ignorar isso é sabotagem. A pausa correta não é distração, não é rede social, não é estímulo intenso. A pausa real é de baixo estímulo. Olhar para longe, caminhar sem música, silêncio, movimento leve, água. Nada de novas informações. Esse período permite que o cérebro entre em modo difuso, limpe resíduos e reorganize conexões. É isso que sustenta a performance ao longo do dia. Foco não é heroísmo, não é sofrimento, é alinhamento biológico. Quando você entende como o sistema nervoso funciona, o foco deixa de ser uma luta constante e passa a ser uma habilidade treinável. Não porque você ficou mais disciplinado, mas porque aprendeu a operar a máquina corretamente. O cérebro é a ferramenta mais poderosa que existe, mas ele não responde a ordens, ele responde a sinais. Se você começa a enviar os sinais certos, o foco deixa de ser raro, ele se torna previsível. E previsibilidade é poder. Se você decidiu testar isso agora, escreva "foco em execução".
não como frase motivacional, mas como um compromisso consciente de assumir o controle da própria biologia. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor sua mente, curta o vídeo e acompanhe o canal. Aqui a ideia não é te empurrar força de vontade, é te ensinar a trabalhar com o sistema e não contra ele. Mantenha o foco.